Boa noite, a graça e a paz. Glória a Deus. Aleluia. E aí, bem? Bora. Boa noite, a graça e a paz. Amém. Estávamos testando a live. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui, na graça e na bondade de nosso Deus. Glória a Deus. Louvado é o nosso Senhor, porque o nosso Deus é fiel. E nós a cada dia podemos ver a bondade de Deus nos guiando, a bondade de Deus fazendo nós triunfar, embora as dificuldades. Mas o Senhor tem sido conosco. Isso é maravilhoso. Glória a Deus, eu agradeço a você que está assistindo essa live, a você que não se esqueceu deste horário, aos sábados à noite, às 21h30, ao qual estamos aqui neste canal para compartilhar com você uma palavra, para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de vida, porque eu creio num Deus vivo, e esse Deus pode que eu não posso, que você não pode, e muitas vezes a medicina não pode, aquilo que está longe ao alcance do homem, mas esse Deus, a qual a palavra de Deus fala, ele é um Deus sobrenatural, o que não tem saída para nós, para ele a saída. Quando a gente acredita nessa bondade, quando acredita num Deus que é um pai para nós, é um pai amoroso, é um pai que deseja esse relacionamento conosco, esse Deus a qual nós servimos. Tanto que lá no Éden ele vinha toda tardinha para bater um papo, para conversar com Adão e Eva antes deles pecarem. Esse era o desejo de Deus, o plano original de Deus é dialogar com o homem, estar perto do homem. Este foi o plano original para o qual Deus criou o homem e colocou lá no jardim do Éden. Mas, como todos nós sabemos, o homem se distanciou desse Deus. Houve uma separação, houve uma parede que separou o homem dessa presença gloriosa. Mas o que eu tenho uma notícia para você essa noite é que lá em João, capítulo 3, versículo 17, qual é o nosso texto base da nossa abertura de nossa live, nos fala porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que levaria Deus a restaurar uma comunhão? Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus providenciou todas as coisas. Lá no Éden, só tinha uma coisa que o homem não poderia fazer: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente ali que eles foram enganados e caíram. Mas aqui nós vimos o amor de Deus tão grande, e o versículo 16 de João 3,16, um versículo bem conhecido, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o tamanho amor desse Pai, desse Deus a qual servimos, que providenciou o Salvador.
E aqui diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Ele veio, ele encarnou como homem, ele foi tentado em tudo, ele não pecou, mas ele foi tentado como nós. Ele não pecou, ele morreu uma morte de cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia. E isto é para a nossa salvação. O que levaria Deus a entregar o seu Filho? Somente o amor. E esse amor de Deus não mudou. E diz esse texto que Deus não veio para condenar o mundo, não veio para condenar você. Deus veio para solucionar as nossas causas. E quando eu falo solucionar as nossas causas, não estou falando causas financeiras, causas materiais. Isto Deus também faz. Mas Deus só pode fazer quando nós buscamos primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus é o seu Filho. É a sua palavra. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós voltamos ao plano original de Deus, que é ter comunhão com o homem, não precisamos nos preocupar com o restante, porque vai ser acrescentado. Amém? Louvado é o nosso Deus. Eu gostaria de estar orando com você neste momento. E depois nós vamos entrar na palavra que o Senhor me deu para esta noite, para compartilhar com você. Amém? Pai querido, te louvo, Senhor, porque o Senhor nos permite de estar mais uma vez aqui. E só estamos aqui porque a tua graça e o teu amor e as tuas misericórdias, elas têm nos seguido, Pai. Sim, é o teu amor, é a tua graça que tem nos conduzido, Senhor, até aqui. E te louvamos, Pai, eu sou grato por este momento, a qual eu posso compartilhar as Escrituras. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por cada ouvinte. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela não volta vazia, mas ela faz o que apraz ao teu coração. Ela traz resultado. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que tem pessoas lá do outro lado, tem ouvintes que precisam de uma palavra e nesta noite a tua palavra pode alcançar e vai alcançar os seus corações. Guarda suas mentes para que estejam ligados na tua palavra e que a tua palavra que sente fé em seus corações e que através da fé possam receber o melhor de Deus. Em nome de Jesus, obrigado, querido Espírito Santo, pela tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Livro de Romanos, capítulo 4. Glória a Deus. Deus é bom. Nós servimos um Deus bom. Aleluia. Um Deus maravilhoso. Romanos, capítulo 3, me perdoe, não é capítulo 4. Capítulo 3 de Romanos. Do versículo 21 ao versículo 25. Ao versículo 26. 21 ao versículo 26 de Romanos, capítulo 3. Estaremos meditando nesta noite. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciar
propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nosso Senhor Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Mas este agora está falando quando Cristo veio, há 2000 anos atrás, 2025 anos, essa média de 2000 e alguns anos, quando Cristo veio, quando Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo, como eu comentei no princípio, como homem encarnado, mas sem pecado, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Mas agora se manifestou sem a lei. Por quê? Porque veio Cristo cumprir a lei por nós. Porque veio Cristo fazer o que o homem não tinha capacidade de fazer. Cristo não pecou. Ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou, ele resistiu. Ele cumpriu a lei direitinho por nós. Amém? Por isso que a palavra diz que o fim da lei é Cristo. Porque se antes o homem não conseguiu cumprir as exigências da lei, no Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem necessidade de o homem cumprir, porque Jesus já cumpriu. Se antes o homem não conseguiu, não é agora que o homem vai conseguir. Agora é somente pela graça e pela fé na obra redentora de Cristo Jesus. Então o versículo 21 diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus se manifestou através de Cristo Jesus, sem nada do homem. A justiça de Deus se manifesta na vida do homem sem obras nenhuma do homem, sem participação do homem, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E jamais Deus vai dividir a sua glória com o homem. Deus pode encher o homem do seu poder, da sua glória. Deus pode usar o homem, pode usar a mulher que foi salva por Cristo, mas a glória é toda dele. Nós, como filhos e filhas, nós só ficamos com a alegria. Então o versículo 21 diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus em Cristo Jesus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Esta justiça de Deus que foi manifesta através de Jesus foi confirmada pela lei, pelo Antigo Testamento, e foi confirmada também pelos seus profetas. Amém? O profeta Isaías fala lá no capítulo 28 de Isaías, Antiga Aliança, Velho Testamento. Ele já apontava para Cristo. E está dizendo, capítulo 28 de Isaías, versículo 16, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Aquele que crê não será confundido. Amém? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Deus, falando de Cristo, Jesus. Eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, a qual é o nosso alicerce, que é Cristo Jesus. Lá na Antiga Aliança apontava para a justiça de Deus em Cristo Jesus,
para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Por isso que esse texto diz, tendo o testemunho da lei e dos profetas, lá na antiga aliança. O versículo 22 diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A nossa fé, ela precisa estar firmada em Cristo. A palavra diz que Deus o exaltou de sobremaneira sobre todos os nomes. Não há nome maior nem no céu, nem na terra e nem no inferno, maior do que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o exaltou sobremaneira. Então ele diz isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. É somente através da fé na obra redentora e na ressurreição, na justificação nossa, através da ressurreição de Cristo, é que nós temos esta salvação. Isto é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos. É para todos e sobre todos está disponível esta graça. Está disponível para todo homem, para toda mulher, para todo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Está disponível pela fé em Jesus Cristo. Por isso que o passo mais importante, o que nós precisamos guardar, o que nós precisamos zelar, é a nossa fé. Se nós tivermos fé firmada em Cristo Jesus, a nossa conduta vai ser boa, porque estamos olhando para a cruz e para Cristo. E por mais que nós, o homem, tenha conduta, e não é errado ter uma boa conduta, ter boas atitudes, viver conforme a lei dos homens, viver como digno neste mundo, não está errado, mas por mais digno que nós andamos, nós não vamos ser salvos pelaquilo que façamos. Nós só somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós só somos aceitos mediante a cruz e Cristo. Só somos restaurados nesta presença gloriosa de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É sobre todos, mas tem que crer. Porque não há diferença. Não há diferença. É sobre todos, mas temos que crer. Aleluia! Para todos e sobre todos, crendo em Jesus. Para todos e sobre todos. Esse todos, nós estamos incluídos, eu estou incluído, você está incluído. Esta graça sobre todos também está disponível para nós. Está disponível a bondade, o amor de Deus, mas nós só somos alcançados. Só podemos alcançar esta graça através da fé. E na fé em Cristo Jesus. Porque não há diferença. Que diferença faz? Um homem não faz diferença de outro homem. O homem, se não for justificado, ele não faz diferença. O que eu quero trazer para você nessa noite é o que diz o versículo 23 de Romanos 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Todos pecaram. Não tem um que não pecou. Só teve um que viveu nessa terra, que é Jesus Cristo. Não pecou. Aquele não pecou. Fora de Jesus, todos pecaram. E destituídos estão desta presença de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão de Deus, da paz com Deus. Quando nós não cremos no Cristo que morreu e ressuscitou. Quando nossa fé está posta somente numa religião,
Ou somente num Deus que muitas vezes falamos, mas Deus, 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 mas o Deus da Bíblia, a qual nós nos achegamos a Ele através de Cristo. Através de Cristo é possível o homem se achegar a Deus. Porque o Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Se eu não crer no Filho e na palavra e na obra redentora de Cristo, eu não consigo agradar a Deus. Porque tem dois meios do homem. Ou o homem se esvazia de si mesmo e se enche de Jesus e da cruz e se chega a Deus. Ou o homem, por mais que ele tente, se encha de si e tente convencer Deus por suas obras e suas atitudes. Não vai ser assim. Deus só aceita o homem através de Cristo Jesus. E sabemos que para nós ter esta salvação em Cristo Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos, nos esvaziar de nós e nos encher desse Deus Todo-Poderoso e querer esse Jesus. E querer esse Jesus que nos aproxima de Deus. Amém? Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O homem só é restaurado à presença de Deus através de Cristo Jesus. Hoje nós somos restaurados através de Cristo Jesus. Se você já confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador, se você crê que Ele morreu lá na cruz por nossos pecados, se você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele não está na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, para nos remir, aí sim Deus tem como nos ouvir e nos aceitar. Talvez você diga, mas eu peço tanto a Deus. Mas não há outro caminho que nos leve a Deus. Só Cristo. Só Cristo. Se você já está nesse caminho, não desiste. Olha cada dia para a cruz. Um Cristo que sofreu, foi flagelado por nossos pecados, mas que não está lá, mas ressuscitou, está à destra de Deus para a nossa justificação. Olhe para a cruz. O caminho é a cruz. O caminho é Cristo. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Ele é a verdade, Ele é o caminho. É Ele que leva a Deus, o homem a Deus. É Ele que restaura a comunhão do homem com Deus. Todos, imagina, todos fomos encerrados, mas pela fé na obra redentora de Cristo, pela fé em Jesus, o homem ele é aceito e restaurado e pode gozar da bondade, do amor e da companhia deste Deus. Deus não se zanga. Deus não está zangado com você. Porque Cristo pagou um preço que pode tirar você da onde você está. Por mais difícil que seja a sua vida, por mais distante que você acha que Deus não tem mais como ouvir, por tantas coisas que talvez você pense, Deus não tem como mais eu me aproximar de Deus. Tem. Mas só existe uma maneira de o homem se aproximar de Deus. A maneira certa é através de Cristo Jesus. Não é por méritos. Não é diretamente a Deus. Deus honrou o seu Filho sobre todas as coisas. E se o homem tentar pular Cristo, pular a cruz, pular a ressurreição, o homem nunca vai se chegar a Deus. O homem vai se iludir. Talvez. Vai se frustrar, talvez, por não ser atendido. Vai se frustrar por não sentir a verdadeira paz. Vai se frustrar por não sentir o verdadeiro amor. Mas existe uma maneira de você crer. E existe uma maneira correta de acreditar. E acreditar no Cristo. Ele é o caminho. Acreditar na cruz. Acreditar em Jesus. Isso nos traz a presença de Deus.
E nós podemos viver o melhor de Deus aqui na terra. Nós podemos viver o melhor de Deus aqui na terra. E quando eu falo o melhor de Deus aqui na terra, vou salientar de novo. O melhor não é riqueza. O melhor é ter a paz, que excede todo o entendimento. O melhor não é buscar coisas materiais. O melhor é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e descansar nele e saber que o resto será suprido. Ele cuida de nós. Ele supre as nossas necessidades. Ele é fiel. Ele é um Deus amoroso. Quando nós nos achegamos a Ele através de Cristo. Este é o modo correto. Este é o modo correto. E isto exige de mim e de você somente a fé. Somente crer em Cristo. Crer na palavra, crer em Deus e permanecer crendo. Permanecer crendo e desfrutar desse Deus maravilhoso. Amém? Então todos foram encerrados debaixo deste pecado. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não. Todos pecaram, todos caíram. A única diferença que tem é que uns quantos já foram redimidos porque creram em Cristo Jesus. E enquanto o homem vive no pecado, ele está distante, existe uma separação entre Deus e o homem, que é o pecado. Mas Deus ama o pecador. Enquanto o homem vive lá no pecado, ele não pode desfrutar do melhor de Deus. Mas quando o homem decide crer na cruz de Jesus e na sua ressurreição, quando decide crer na obra redentora de Deus através do seu Filho Cristo Jesus, o homem ele é restaurado. Ele é restaurado pela fé na obra de Cristo. É somente esta maneira de ter comunhão com Deus. E não se sinta para baixo, não se sinta inferior. O que está dizendo o versículo? Não, todos. Porque todos pecaram e destituídos, todos foram separados. Um dia nós andávamos separados, longe. Todos, não tem diferença. Hoje podemos estar numa posição melhor porque estamos crendo em Cristo. Mas um dia vivíamos no pecado e Cristo nos tirou de lá. Cristo Jesus também pode tirar você do lamaçal do pecado e transformar a sua vida. Creia na cruz. Creia na obra redentora de Jesus e serás aceito por Deus. Esta é a maneira. Aleluia. Sendo justificado, versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente. Só Jesus pode redimir o pecado do homem. Só Jesus. Por isso que esse versículo está dizendo, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só Cristo Jesus traz redenção. Talvez você tenha buscado em tanta religião, em tantas coisas, a paz de Deus. Talvez você tenha buscado Deus diretamente e talvez você não tenha sido atendido. O caminho é Jesus. Olhe para a cruz, se arrependa de seus pecados, se converta ao nosso Deus, a esse Deus bom. Creia num Cristo ressurreto, que ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos, para a nossa justificação, para nos apresentar diante de Deus aceitos. Mas eu e você só somos aceitos através da fé. Através da fé. É somente pela fé que nós somos aceitos, e a fé em Cristo, na obra de Cristo. Amém?
a qual Deus, versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação, a qual Deus propôs para oferta, para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, a qual Deus propôs. Aleluia. Imagina se Deus não tivesse proposto que Cristo viesse a este mundo, que Jesus morresse por nossos pecados. Mas o amor de Deus é imenso. O amor de Deus por sua vida também é imenso. O amor de Deus para a minha vida também é imenso. Mas eu tenho que acreditar nesse amor. Eu tenho que acreditar na justificação pela fé através de Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, é o sangue de Cristo que limpa o pecador. É o sangue de Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, que tira toda a separação entre Deus e o homem, que tira a barreira e faz de Deus e o homem a comunhão. Esta comunhão a qual eu não vivo sem ela. Não tem como viver. Talvez se você não teve essa experiência ainda com Deus, você diga, é possível, mas é porque você não desfrutou essa comunhão. Mas eu digo a você nessa noite, entregue o seu coração, a sua vida a Cristo. Não tem nada melhor que o amor de Deus derramado em nosso coração. E a palavra diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração quando nós confessamos a Cristo Jesus. Não há nada melhor quando um pecador se arrepende de seus pecados, crê na obra redentora e o Espírito Santo de Deus sela essa pessoa com seu amor. Ele é um novo homem, uma nova mulher, cheio de paz e esperança, cheio do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Isto é para todos. Não se esqueça o versículo 23. Não tinha ninguém melhor que ninguém. Todos pecaram e destituídos foram, separados foram dessa presença gloriosa de Deus por causa do pecado. Todos. Todo homem, toda mulher. Mas há uma remissão. Só saímos do pecado por causa de Cristo. Você só conseguirá vencer a vida, o pecado, através de Cristo. Você só conseguirá ter uma nova vida em Cristo. Fora disso não tem vida. Jesus, ele é a vida. Versículo 26 diz: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Para a glória de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, hoje, para a glória de Deus. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, para que ele seja justo e justificador, aquele que limpa o homem, aquele que transforma o homem, aquele que nem nada neste mundo pode, mas Cristo pode. Nenhuma religião pode, mas Cristo pode. É para isso que Cristo veio, para a justificação, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para a demonstração da sua justiça
neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O homem não consegue ser redimido por Deus se não tiver fé em Jesus Cristo. O homem não consegue ser redimido por Deus se não crê na cruz, na morte e na ressurreição de Cristo. Creia no Senhor Jesus. Creia no Cristo ressurreto. Creia no Cristo que nos fez justo. Ah, mas como assim me fez justo? Ele me colocou a minha vida. E ele pode colocar a sua vida. Ele coloca a vida daqueles que se achegam a Deus pela fé em Cristo. Deus, ele aceita aquele homem. Ele aceita aquela mulher. Não através de seus méritos. Não através de suas obras, por melhores que sejam. Mas através da sua graça em Cristo Jesus. Somos aceitos através da fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Somos aceitos pela fé em Cristo Jesus. O centro do cristianismo sempre foi e sempre será Cristo. O centro da palavra sempre apontava na antiga aliança para Cristo, para o sacrifício perfeito, a qual Deus ia aceitar o homem em seus pecados, em seus delitos, embora o homem mais afundado que esteja neste mundo, Deus ia aceitar, mas Deus exige uma participação do homem, não em obras. Não podemos cooperar com Deus através de algo, em obras. Não temos participação nenhuma em ser salvo. Mas Deus exige do homem que o homem creia. Se você não crer em Jesus Cristo que morreu por os nossos pecados e ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos para a nossa justificação, se você não se achegar a Deus através de Cristo Jesus, não existe salvação. Deus deseja que você acredite em Cristo. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesta noite você está ouvindo a palavra de Deus e através do que foi gerado em seu coração, você pode, sem dúvida, sem medo, não deixar nada, nem a condenação, nada que impeça você de se quebrantar diante deste Deus. Você pode, neste momento, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você esteja, você pode quebrantar o seu coração e falar com esse Deus. E saber que Deus lhe ouve. Se você colocar Cristo, a cruz e a ressurreição de Cristo neste meio, entre Deus e o homem. Se você colocar a fé na palavra de Deus e em Cristo Jesus, Deus aceita. Este é o caminho. Este é o meio. Existem tantas religiões, existem tantas coisas que tentam encher o vazio que existe no coração do homem, que tentam levar o homem a Deus. Mas existe só um caminho que o homem se achega a Deus, é através de seu Filho Jesus Cristo. E existe só uma coisa que Deus exige de mim e de você, é fé no Cristo. É fé nele. Ah, mas talvez você diga, eu não sou tão bom. Sim, Jesus morreu. Não morreu
pelos bons, morreu pelos pecadores. Ou talvez você diga, eu sou bom, eu não erro, eu tento fazer tudo certinho. Também foi incluído do mesmo, destituído da glória de Deus. Não é sua bondade, não é suas obras. É a redenção de Cristo Jesus. Não é a religião, mas é a fé na palavra. É isto que o homem precisa. Acreditar nesta graça imerecida. Nós não merecíamos. Nós merecíamos era o inferno, porque nós nos distanciamos deste Deus. Mas através de Cristo Jesus nós somos salvos e vamos morar no céu se guardar esta fé, se continuar crendo na palavra. Caso contrário, não, porque existe dois caminhos, céu e inferno. Existem duas eternidades, com Deus e sem Deus. E essa eternidade com Deus nós só podemos alcançar através de Cristo Jesus. Só podemos alcançar através da morte e ressurreição de Cristo Jesus, continuar crendo em Cristo. E não se esqueça, você está ouvindo, você está vivo, mas nós não sabemos o nosso amanhã. Nós não sabemos o nosso amanhã. O que eu sei e posso compartilhar com você, enquanto você ouve essa mensagem, você pode se arrepender e voltar a este Deus. Mas depois, a palavra diz que o homem ele só, depois da morte, não tem caminho, não tem volta. Eu não estou dizendo para assustar você, eu estou alertando você para viver esse melhor de Deus neste mundo. O melhor de Deus é a comunhão restaurada. Viver com esse Deus e viver a eternidade com Deus. É somente através da sua palavra, da fé em Cristo Jesus. Não deixe nada impedir, não deixe nada condenar a sua vida. Mas se entregue, chore, se rasgue diante desse Deus, rasgue o seu coração, se quebrante diante dele. Ele atende as suas orações quando você se arrepende. Ele não pode atender a oração enquanto o homem não existe um quebrantamento. Mas se você se quebrantar nesta noite, se arrepender dos seus pecados, ele pode salvar a sua vida. Ele pode restaurar esta comunhão e você viver este maravilhoso evangelho, que é a palavra, que é esta comunhão com Deus. Este é o propósito pelo qual Cristo veio. Salvar todo o mundo. Mas nem todo mundo está sendo salvo. Nem todo mundo que parte desta vida é salvo, porque muitos rejeitam esta mensagem. E que você não veio a rejeitar essa mensagem, mas veio acreditar nesse Cristo ressurreto. Amém? E entregar a sua vida a Ele. E você que já serve a Ele, você que já tem esse Deus, se firme mais, guarde a sua fé, se firme mais com esse Deus. O que vai fazer a diferença, nós chegarmos lá no final, passar a linha de chegada, é guardar a nossa fé, é estar pertinho desse Deus sempre, buscando e obedecendo a sua palavra. Amém? Cristo Jesus veio para nos dar uma tão grande salvação. Glória a Deus. Se alegre, viva o melhor de Deus. Em Cristo você pode. Em Cristo você pode viver. Em Cristo você pode desfrutar. Em Cristo
temos o melhor, a presença de Deus. Amém? Chegamos ao final desta palavra, desse tempo qual tiramos juntinhos aqui todos os sábados às 21h30. E quero convidar você para sábado que vem novamente estarmos aqui compartilhando mais um pedaço, mais algo maravilhoso da palavra de Deus. Amém? Que você tenha uma semana que vai se iniciar amanhã, uma semana abençoada. Que você tenha uma semana guardada por esse Deus poderoso. E você possa ir, você que já é cristão, possa ir na casa do Senhor amanhã, se fortalecer mais ainda. Ou talvez você que me escutou, que não ainda entregou sua vida a Cristo, mas procure uma igreja. Procure alguma igreja perto da sua casa, vá ouvir mais a palavra de Deus. E que você tenha uma boa semana guardada debaixo desse Deus Todo-Poderoso. Sábado que vem estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Glória a Deus, gostaria de orar com você. Pai, te louvo, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Te louvo, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, foi semeada nesta noite. Eu sei, eu tenho convicção de corações que deram crédito na tua palavra. Que o Senhor continue, que essas boas sementes continuem frutificando, que o teu Santo Espírito tenha liberdade de operar em cada coração e que o Senhor possa fortalecer cada vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.